Fala, pessoal, boa tarde. Obrigada pela presença. Eu vou começar apresentando a mesa, começando pela Ana Carolina. A Ana Carolina vai ser nossa relatora hoje. Ela é formada em Direito pela Universidade de São Paulo, co-organizadora do capítulo paulistano do Legal Hackers e monitora acadêmica da GV. Aí temos o Bruno Bioni. Bruno é doutorando em Direito Comercial e mestre em Direito Civil. Faz parte da Rede Latino-Americana de Estudos sobre Vigilância, Tecnologia e Sociedade, o LAVITS. Advogado do Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto .br e fundador do Data Privacy BR. Aí temos o Eugênio, analista de sistemas formado pela Universidade Católica de Pernambuco, mestre em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Pernambuco, presidente da Imprel, Empresa Municipal de Informática de Recife. Aí temos eu, sou graduanda em Direito pela Universidade de São Paulo, membro do Youth Observatory e coorganizadora do capítulo do Legal Hackers. Atualmente trabalho no Centro de Referência Legal do Artigo 19. A Laura, diretora executiva interina do Artigo 19, graduada em Jornalismo e Ciências Sociais, mestre em Comunicação Social. Foi professora da UNB, pesquisadora sobre celulares e desenvolvimento econômico na América Latina. E o Ricardo, que é empreendedor da área de tecnologia, cofundador da Cititech, que é uma empresa atuante no setor de Smart Cities e que oferece soluções tecnológicas para a administração pública. Primeiro, eu gostaria de contextualizar. Esse workshop ele faz parte de um projeto de pesquisa realizado pelo SP Legal Hackers, que é o capítulo paulistano de um movimento global com capítulos em vários lugares, várias cidades do mundo. Então, a ideia era a gente apresentar nele, nos primeiros momentos iniciais, o relatório parcial de uma pesquisa que a gente tem desenvolvido ao longo dos últimos meses sobre o estado da arte de proteção de dados na América Latina. Então, eu vou passar a palavra para a Ana Carolina, que vai apresentar um breve relatório parcial do trabalho que a gente tem feito ao longo desses últimos meses. Bom, como a Juliana já adiantou, a gente está desenvolvendo essa pesquisa, é um mapeamento sobre proteção de dados na América Latina. A gente vai compartilhar com vocês alguns resultados preliminares. Bem, a gente contou, para levantar essas informações, a gente levantou informações de 17 países da região e a gente contou com a colaboração de algumas redes de pessoas engajadas na governança da internet, com destaque a membros de capítulos da ISOC, membros do Youth Observatory e membros de capítulos do Legal Hackers na América Latina. Bem, dos 17 países, que tiveram informações levantadas, 10 desses possuem leis gerais de proteção de dados, sendo eles Brasil, Argentina, Chile, Colômbia, Costa Rica, México, Nicarágua, Paraguai, Peru e Uruguai. A gente constatou, no entanto, que apenas 6 desses países possuem uma autoridade responsável pelo enforcement da lei, de suas leis. Os outros 4 ou possuem a previsão, como o caso de Brasil e Nicarágua, e a autoridade ainda está pendente de criação, ou prevêem apenas a tutela jurisdicional. Argentina, México e Uruguai estão no processo de adequação à Convenção 108. Então, é provável que, no caso da Argentina, por exemplo, a gente perceba mudanças na formatação do seu modelo de autoridade de proteção de dados. Em geral, a gente notou que essas autoridades responsáveis, né, pelo enforcement da lei são órgãos governamentais. Então, elas estão distantes de um modelo ideal multiparticipativo e multi-stakeholder. Bem, seriam essas as informações que a gente gostaria de compartilhar com vocês sobre essas informações preliminares que a gente conseguiu levantar.
Obrigada, Ana. O formato desse workshop ele foi planejado para ser uma roda de debate mais do que uma exposição. Então, eu vou fazer uma rodada de perguntas para cada um dos presentes, dos debatedores. E, a partir disso, nos momentos finais, a gente vai ter um momento para perguntas da audiência presencial e da audiência remota também. Então, vou iniciar agora as perguntas. A gente está inserido num contexto de rápido desenvolvimento do ecossistema de internet das coisas e da consolidação das chamadas cidades inteligentes, em que a administração pública começa a implementar mecanismos de tratamento de dados pessoais dos cidadãos, tanto para políticas públicas quanto para parcerias público-privadas. E isso, é claro, traz uma série de debates polêmicos, tais como a compatibilidade da natureza desses serviços públicos com o tratamento de dados dos cidadãos, a desigualdade de poder entre Estado e cidadão e, consequentemente, os vícios contidos na manifestação de consentimento dos usuários, uma vez que não se trata de uma relação em que os cidadãos estão em igualdade de poder em relação ao Estado. A minha primeira pergunta vai ser direcionada ao Ricardo. Tendo em vista a natureza dos serviços públicos e os princípios que regem a administração pública, tais como a universalidade, não discriminação, na sua perspectiva do setor privado, como é possível conciliar a ideia de cidades inteligentes, que necessariamente envolvem uma transformação nas relações do Estado e os cidadãos com tanto os princípios da administração pública quanto a ideia de autodeterminação informacional por parte dos cidadãos? Olá a todos, boa tarde, um prazer estar aqui com vocês. Acho que, primeiramente, é interessante a gente lembrar que o termo cidades cognitivas, até mesmo o termo de cidades inteligentes, eles estão muito na moda aqui no Brasil. Mas a gente vê poucas ações práticas resolvendo problemas reais das nossas cidades. E aqui a gente, na Ciritec, acredita que esse processo de transformação é uma longa jornada, que começa desde o processo do desenvolvimento de cidades digitais, passando pelo estágio de cidades inteligentes, até chegar ao momento que a gente chega ao ponto de maturidade máxima, onde a gente tem as cidades cognitivas. Então, durante todo esse processo, desde a implantação da infraestrutura de tecnologia de base, passando pela integração dos sistemas urbanos, até mesmo a gente chegando a ter sistemas inteligentes que possuem memória urbana, é extremamente fundamental a gente pensar na entrega-valor contínua dos nossos cidadãos. E, quando a gente fala de entrega-valor contínua aos nossos cidadãos, a privacidade é uma questão fundamental. E, quando a gente fala da universalidade, um fator muito importante durante esse processo de transformação é considerar que todas essas tecnologias precisam ser acessíveis a todos. Não somente aqueles que hoje já desfrutam das regalias da nossa sociedade, mas também para aqueles que hoje se encontram marginalizados. Essa tecnologia não pode potencializar essa marginalização. Na verdade, o que ela precisa fazer é fazer uma inclusão dessas pessoas. Precisamos desenvolver essas cidades inteligentes para 100% das pessoas, e não somente para 5% que temos hoje. Existem outras questões fundamentais, e muitas pesquisas são faladas sobre a questão de privacidade de cidades inteligentes. Existe até um estudo na Universidade de Roterdã que propõe uma matriz onde começa a falar em um eixo de dados impessoais, públicos, de um outro lado, dados mais sensíveis, dados pessoais. Em um outro eixo, a gente está falando mais do qual é a necessidade de utilizar esses dados para promover serviços da internet, onde são conflitados tanto as questões de vigilância, como também as questões de serviço. Então, durante esse processo de transformação das cidades e transformar os serviços cada vez mais inteligentes, é extremamente fundamental a gente mapear essas tecnologias, essas aplicações a dados, e saber aonde elas são mais sensíveis à privacidade dos dados do usuário. Então, quando a gente está falando, por exemplo, de exemplos em Chicago, de cidades inteligentes, onde você está capturando ruídos de tiro, são dados normalmente públicos que ferem muito pouco a privacidade dos cidadãos. Por outro lado, os movimentos que estão acontecendo na China, em diversas cidades lá, usa-se de privacidade de dados pessoais das pessoas para até darem score a elas para descobrir como resolver problemas de vigilância.
Então, a gente acredita que, sim, é possível combinar o conceito de cidades cognitivas e cidades inteligentes com o mecanismo de autodeterminação informacional, mas sempre promovendo uma mudança do mindset que vai desde de todos esses atores que fazem parte desse ecossistema, desde as empresas, da administração pública, inclusive dos cidadãos, promovendo conscientização que todos aqueles serviços tecnológicos que melhoram a vida deles também têm uma questão de privacidade muito relevante que eles precisam ser informados. Obrigada, Ricardo. Acho que na sua fala você traz bastante a ideia de inclusão das pessoas e de colaboração entre setores, trazendo o debate um pouco para a perspectiva do setor público. Eu gostaria de direcionar a próxima pergunta para o Eugênio. Considerando a atuação da Imprel, que é uma empresa pública diretamente ligada à aplicação de novas tecnologias na administração pública e no serviço público como um todo, quais são os limites, na sua visão, da aplicação dessas tecnologias para a privacidade e o tratamento de dados pessoais dos cidadãos? Pessoal, boa tarde. Um prazer aqui estar com vocês hoje. Me atendo à pergunta, para a gente falar um pouco de limite, a gente tem que falar também sobre o papel de uma empresa pública. No caso da minha empresa, a Imprel, é a empresa de tecnologia da Prefeitura do Recife. Tá? O papel que ela guarda para uma empresa pública de tecnologia, na minha visão, é o papel, primeiro, de operador, tá? Operador do tratamento do dado pessoal, e depois como um agente de tratamento desse dado. Esse papel é dado pela própria lei. A empresa pública ela não é, por si só, a proprietária, entre aspas, ou a controladora do dado pessoal. Ela opera esse dado e ele trata esse dado em nome do controlador. Ok? Então, um dos primeiros limites que a gente aborda, voltando um pouco à pergunta, é o limite que o próprio controlador tem de delegar poder ao operador do dado. Então, a própria prefeitura, dando nome aqui aos bois, é que vai delegar ou não ações à empresa pública do que é que ela pode ou não fazer para tratar os dados pessoais. Bom, só comentando, se ela não delegar a nós, ela vai ter que, ela própria, executar o papel de operador. Tá? Uma outra questão importante a ser colocada é em relação ao consentimento. A lei reza que, para tratar dado pessoal, o poder público ele necessariamente não precisa de consentimento do titular do dado, tá? Contanto que ele use esse dado pessoal para a prestação do próprio serviço público. Tá? Então, isso é uma questão que precisa ficar clara também. Isso traz para a empresa uma série de obrigações também. Tá? Apesar de a gente não precisar pedir consentimento para tratamento do dado pessoal, a gente tem uma série de obrigações impostas pela lei, que é, primeiro, permitir que cada pessoa, cada indivíduo, questione ao poder público se tem ou não dado pessoal dele guardado, armazenado. E, se tiver, como é que ele está sendo usado, qual é a lei que guarda o direito de utilização daquele dado, e, inclusive, compartilhamento desse dado com outros entes públicos ou até com terceiros contratados pela prefeitura. Tá? Ainda voltando um pouco para o tema dos limites, são os próprios limites legais que a lei mesmo impõe. Não tem como uma empresa pública fazer, ou qualquer órgão público, fazer aquilo que lhe convier. Ele faz e executa aquilo que a lei permite. Então, o próprio limite dado é pela própria lei. Tá? Existem limites relacionados, naturalmente, a recursos e aqueles impostos pelo controlador, que é o dono do dado, e por um elemento que a lei define, que é eu vou ter que filar aqui, que não me ocorreu o nome, é o encarregado de tratamento de dados. É uma figura que vai fazer a ponte entre o titular do dado, ou seja, o cidadão, e, no caso aqui, a prefeitura, o órgão público, tá? E o agente controlador nacional, a autoridade nacional, melhor dizendo, e o próprio poder público. Acho que acabou meu tempo. Obrigada, Eugênio. Acho que a sua resposta
também abarca um pouco das normas que regem a proteção de dados em si, mas também de atuação da administração pública como um todo. Então, quando a gente fala de smart cities e de aplicação de tecnologias nos serviços públicos, a gente também tem que considerar as normas que regem a administração pública. Ainda sobre isso, uma forma de adequação regulatória e também adequação às expectativas dos titulares de dados é a da concepção de produtos e serviços desde a origem, de uma forma que preserve a privacidade das pessoas. O nome desse conceito é o de Privacy by Design, que é a ideia de que, desde a concepção, as pessoas que estão pensando no design do produto ou no desenvolvimento do serviço pensam também na privacidade dos usuários. Tendo isso em mente, eu queria direcionar a próxima pergunta para o Ricardo. Como parte do setor privado e, enfim, estando na linha de frente do desenvolvimento tecnológico de aplicações utilizadas na administração pública, como você encara a implementação de Privacy by Design? Acredito que utilizar o mecanismo de Privacy by Design na concepção de produtos é extremamente fundamental e espero que daqui para frente seja uma realidade para todas as empresas. No entanto, a gente não pode esperar que todas as empresas tenham uma boa vontade de fazer isso. Não há nenhuma garantia que as tecnologias desenvolvidas e até mesmo os modelos de negócios das empresas vão utilizar esse tipo de mecanismo. Então, é extremamente importante a gente começar um debate ético sobre o tema, propor princípios, e até mesmo isso para se derivar em legislação, porque esse é um fato extremamente importante, esse debate, porque em países como a China, por exemplo, a utilização de dados para estabelecimento de cidades inteligentes é uma questão extremamente delicada e que depende muito do contexto de cada um desses países. Como eu falei anteriormente, na China, as pessoas já existem mais de 800 mil câmeras em Xangai que capturam os movimentos diários das pessoas e utilizando isso para dar score para cada uma dessas pessoas, com o intuito do governo tomar as melhores decisões de segurança. E aí vem a questão, até que ponto a gente vai permitir utilizar os nossos dados para prover melhores serviços para as nossas cidades? A gente, na Ciritec, acredita que isso tem um limite, que nós não podemos aceitar a qualquer custo a utilização de qualquer dado somente para melhorar os serviços providos pelas nossas cidades. E a gente fica muito feliz que a gente percebe que é uma tendência mundial que esse conceito de tratar a privacidade dos dados como algo inegociável tem acontecido cada vez mais. Além disso, é fundamental, como eu falei anteriormente, o engajamento de todas essas pessoas que estão envolvidas nesse processo de transformação, desde as empresas que estão desenvolvendo os seus produtos, dos usuários que estão utilizando isso e precisam ser cada vez mais avisados e conscientizados dos impactos do que eles estão fazendo, como também até do governo no papel de regulamentação. Acredito que o processo de pensar em privacidade dos dados, no momento da concepção de um modelo de negócio, no momento de estabelecimento de um produto, e até mesmo na experiência de uso das plataformas, é algo que precisa cada vez mais ser fomentado no mundo dos negócios, né? Então, acho que é por isso que nós, da Ciritec, temos uma plataforma que coleta dados públicos que estão disponíveis tanto em redes sociais, como em páginas de mídias de portais de notícia. Determinamos como regra que só utilizaríamos esses dados se eles forem públicos. Nenhum dado que está em informação de páginas pessoais nós coletamos. E acreditamos que essa é uma tendência e esperamos cada vez mais que as empresas utilizem esse tipo de metodologia para desenvolver seus produtos. Obrigada, Ricardo. Agora, voltando para o Eugênio, uma prática comum na administração pública é a de anonimização dos dados para fins de melhoria de políticas públicas e também para compartilhamento desses dados com parceiros privados. Ainda na ideia de pensar a privacidade desde a concepção, desde o design, como que
essa ideia pode ser aplicada para a anonimização também, tendo em vista que muitos dos processos de anonimização permitem, ainda que anonimizados, a identificação dos titulares dos dados. Muitos desses processos não são 100% eficientes e podem deixar expostas informações sensíveis sobre os cidadãos. Bom, em relação à parte de anonimização dos dados, né, a questão da despersonalização, né, o dado divulgado pelo poder público, né, e aí nós temos aqueles dados clássicos, né, do portal da transparência, onde você tem dado, inclusive, de servidor da própria administração pública, dados pessoais, de salário, de local de trabalho e tudo. Você tem questões também relacionadas à plataforma de dados abertos da prefeitura e de qualquer órgão público, de uma forma geral. Então, esse dado ele já tem que sair anonimizado. Tá? E da relação direta e indireta. Né? O que se falou aqui, o que a Juliana falou, é você, por cruzamento de dados, chegar de quem é aquela informação. Tá? Então, isso não pode ser possível. Isso não pode ser possível, uma vez que fragiliza, vamos dizer assim, o titular do dado. Tá? A forma que eu vejo de evitar isso, primeiro, é o cuidado nos algoritmos e na forma que você trabalha esses dados. Tá? E a outra forma é contar com a própria sociedade civil em alertar o poder público, a gente tem algum canal, né, e alguém que perceba que pode fazer alguma relação indireta com a pessoa, com o titular do dado, isso seja passado, de uma certa forma, para o poder público, para que ele altere aquela forma de divulgação. Eu acho que isso é a forma mais eficiente. Tá? E a própria autoridade nacional, né, que a lei especifica como órgão que vai estar olhando, vamos dizer assim, se os órgãos públicos e privados, de uma forma geral, estão aderentes à lei, essa autoridade nacional ela vai colocar formas e normas e padrões, acredito eu, que tratem de garantir essa anonimização. Tá? Em relação ao compartilhamento de dados, a lei, de uma certa forma, até estimula. Tá? Tem artigos da lei que pedem para que o poder público deixe os dados pessoais de um formato que possa ser compartilhado com outros entes públicos, sem que se seja pedido permissão ao titular do dado. Tá? Agora, isso também tem direitos do titular do dado. Como eu falei, o titular do dado pode, a qualquer tempo, de forma facilitada, e isso é um trabalho que a gente vai ter que fazer, ele pode, de forma facilitada e gratuita, indagar ao órgão público ou à empresa privada se tem ou não algum dado dele, se tiver quais, de que forma esse dado é tratado e se, eventualmente, esse dado for compartilhado, para quem foi e para que finalidade. Tá? Então, apesar da lei permitir o compartilhamento, sem que o titular do dado tenha sequer ciência, ele pode, a qualquer momento, também exercer esse direito dele de ciência e questionar ao poder público. Caso o poder público não responda da forma célere, né, como a lei prevê, ele pode recorrer judicialmente ou, eventualmente, até a autoridade nacional. Existem punições previstas em lei para que esses escorregos, vamos dizer assim, poder público seja corrigido. Ok? Obrigada, Eugênio. Eu acho que, nesse primeiro bloco de perguntas, a gente trouxe um pouco da perspectiva tanto do setor privado quanto do setor público, que estão, enfim, na linha de frente prática dessas novas inovações no contexto das cidades inteligentes, da administração pública como um todo. Mas agora gostaria de passar a palavra para a Laura e pensar um pouco na problematização dessas inovações como um todo, frente não só à privacidade dos cidadãos, mas às consequências sociais a longo prazo. Como organização que trabalha diretamente com liberdade de expressão e acesso à informação, como você acredita que o tratamento massivo de dados pelo setor público pode impactar a proteção desses dois direitos, que são tão essenciais para um Estado democrático? Obrigada, Juliana, pela pergunta. O poder público precisa tratar dados, né?
Isso tá na base do serviço público, né? Se você quer melhores serviços públicos, você necessariamente precisa tratar dados dos cidadãos. Então, não é que todo e qualquer tratamento de dados pelo poder público é um risco à privacidade, é um risco à liberdade de expressão. O problema é quando esse tratamento de dados ele tem por objetivos outros que não o próprio cumprimento do dever público. E os riscos que se tem ao tratar esses dados, por exemplo, em questões de segurança pública, né? A nova Lei de Proteção de Dados Pessoais, embora ela não abarque, né, nas suas exceções, ela coloque, né, que segurança pública, defesa nacional, segurança do Estado e atividades de investigação e repressão de infrações penais não estão contempladas na lei. Mas ela cria um mas, né? Não estão contempladas na lei, mas devem ser observadas medidas proporcionais e necessárias para atendimento do interesse público. Tem que ser observado o devido processo legal, né? E tem que ser observado os princípios gerais dessa lei e os direitos do titular. Puxa, isso é bastante coisa, né? Isso nos traz bons parâmetros, então, para a atuação com esse fim. Mas só questões de segurança pública, defesa nacional, segurança do Estado, que podem ter práticas abusivas no tratamento de dados pessoais? Absolutamente não. 2 meses atrás, em junho, julho, agosto, setembro, outubro, 4, teve o caso do CEPRO, que ficou muito evidente em que, nessa relação desigual de poder do cidadão, que tem que informar seus dados para a Receita Federal, para o processamento do imposto de renda, o CEPRO o que faz? Vende um serviço de extração de dados da base da Receita Federal. E aí, quando ele é chamado a responder a respeito desse serviço, o que eles falam? Esse é o nosso. A gente precisa sustentar de alguma forma. Esse é um modelo, né, de negócio para essa empresa pública. Então, o risco você tem uma obrigação de ceder os seus dados, não é uma opção você ceder os seus dados, e isso ser comercializado, né, para sustentar um serviço público. Isso não faz o mínimo sentido, esse modelo, né, de negócio para essa empresa pública. Acabou. Obrigada, Laura. Acho que, na sua fala, fica evidente a preocupação da sociedade civil em relação ao estabelecimento de parâmetros que limitem o abuso e o abuso de poder e o uso para outros fins que não o de formulação de políticas públicas. Nos últimos meses, nós presenciamos uma série de escândalos envolvendo dados pessoais na administração pública, tais como as denúncias da SERPRO, mencionadas pela Laura, mas também o caso de coleta de dados biométricos pela linha amarela do metrô de São Paulo, que o IDEC, inclusive, entrou com uma ação civil pública. Então, está sendo uma série de escândalos que refletem como esses limites ainda não são claros para os prestadores de serviços públicos. Relacionado a isso, eu gostaria de dirigir a pergunta para o Bruno. A Lei Geral de Proteção de Dados, aprovada recentemente, ela tem um capítulo específico direcionado à atuação do setor público frente à proteção de dados pessoais. Gostaria de saber se, na sua visão, esse capítulo ele abarca completamente, suficientemente, as relações entre poder público e dados pessoais de cidadãos, de modo que escândalos como esses possam ser evitados no futuro, se forem seguidos os parâmetros da lei. Bom, primeiramente, boa tarde a todos e a todas. Obrigado, Ju, pelo convite. É um prazer fazer parte dessa mesa. Bom, indo direto ao ponto, a pergunta é se o capítulo
4, né, da nossa lei do tratamento de dados pessoais pelo poder público dá conta de resolver esses casos que a gente vem debatendo muito recentemente. Primeiro alerta que eu gostaria de fazer é contextualizar, né? Quem acompanhou o debate viu que esse capítulo quase que foi, entre aspas, decepado da lei. Isso foi objeto de matérias públicas, então isso já é um indicativo do que a gente pode eventualmente projetar de disputas interpretativas sobre o que vai ou não abarcar esse capítulo para regular ou endereçar todos esses aspectos e questões. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu acho que quem fez ou refez a leitura desse capítulo, eu tenho mais perguntas, mais dúvidas do que respostas quando eu leio esse capítulo. Ele é um capítulo que eu diria da legislação como um todo o mais atécnico. Você vê que tem alguns pontos que não fazem sentido de uma maneira porque utiliza conceitos mais amplos que englobariam outros menores, como, por exemplo, uso compartilhado. Você vai na definição de uso compartilhado, está lá que também se refere à comunicação, mas, ao mesmo tempo, tratam isso como se fossem coisas distintas, enfim, e outras coisas mais que você poderia ali se debruçar sobre esse capítulo. Então, eu acho que esses casos, como, por exemplo, da SERPRO, ou mesmo do caso da linha 4 amarela, você não vai encontrar as respostas de prontidão nesse capítulo 4, mas eu acho que a gente vai ter que voltar para a parte de princípios, e é os princípios dispostos na legislação, como, por exemplo, o princípio da finalidade. Se a administração pública tratou um dado para uma determinada finalidade, para a execução de uma política pública ou para a prestação de um serviço público, a possível reutilização desse dado para uma outra finalidade, tal como no caso da SERPRO, para prestar um outro tipo de serviço e, eventualmente, até gerar receita, será que isso está de acordo ou não com esse tipo de princípio? E o segundo passo, que talvez que seja um possível ensaio de resposta para esses casos. Como que a gente consegue articular os princípios previstos na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais com os princípios constitucionais da administração pública? Então, se a gente está lidando com um cenário de parcerias público-privadas, e a gente tem visto alguns casos em que o equilíbrio econômico-financeiro dessas parcerias público-privadas seriam justamente os dados dos usuários desse tipo de serviço para gerar a monetização ou a rentabilização desse tipo de parceria público-privada. A questão que eu acho que está posta e que vai ser muito objeto de disputa interpretativa é, no final do dia, articular esses princípios como o princípio da especificação dos propósitos e da moralidade da administração pública para dar conta disso tudo. Então, eu não tenho uma resposta de pronto para dizer, olha, o capítulo 4 resolve esse problema, mas talvez um possível ensaio de resposta seja olhar para os princípios previstos na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e articular isso com os princípios constitucionais da administração pública. Obrigada, Bruno. Acho que, na sua resposta, você traz um panorama geral, né, do que a lei traz como princípio e como diretriz básica para a proteção de dados no país. Em relação a isso, a sociedade civil e artigo 19 fizeram uma série de contribuições à elaboração dessa lei. Gostaria de passar, então, a palavra para a Laura, uma vez que houve um veto, né, presidencial a boa parte dos dispositivos legais contidos na Lei Geral de Proteção de Dados, e gostaria de saber, na sua visão, como esses vetos se relacionam com a dinâmica de proteção de dados e quais são os riscos envolvidos nesse veto para a privacidade, liberdade de expressão e acesso à informação pelos cidadãos. Muito se fala do veto com relação à autoridade de dados pessoais, que é realmente uma questão muito problemática, mas pouco se fala um veto que houve com relação à proteção da identidade, dos dados pessoais, dos requerentes de informações públicas. E isso, para a gente, foi absolutamente triste, esse veto. Porque a artigo 19 ela trabalha acompanhando violações à liberdade de expressão. E violações aqui eu estou dizendo de ameaças de morte, intimidações, eu estou falando de processos judiciais, eu estou falando até, às vezes, de tentativas de assassinato, esse tipo de monitoramento que a gente faz. E, embora talvez não seja uma realidade muito próxima do governo federal e de quem elaborou e de quem propôs esse veto, quando você desce para os municípios menores, as pequenas localidades,
as pessoas, os agentes públicos, muitas vezes, se sentem intimidados por receber, simplesmente por receber um pedido de informação. A gente fez um estudo em que a gente levantou 16 casos. E a gente procurou, e a gente teve que escolher, na verdade, e a gente procurou... eram casos emblemáticos de diversas situações em diversos níveis da federação. Teve um caso, por exemplo, de uma jornalista que, em Manaus, que nem é uma cidade tão pequena, né, que estava falando, a empresa de saneamento básico falava que 98% da cidade tinha acesso à água, e a realidade era bastante discrepante do dado divulgado. E ela pediu, via assessoria de imprensa, uma série de informações, recebeu parcialmente, publicou a matéria, mas continuou tentando apurar. E, como ela não conseguiu via assessoria de imprensa, ela fez um pedido de informação. O nome da jornalista é Kátia. E primeiro que, ao fazer o pedido de informação, o que acontece com ela? Em vez de ela receber uma resposta via o sistema de pedido de informação, como a pessoa tinha os dados pessoais dela, passa a mão no telefone e liga. Eu queria saber o seu endereço, porque eu vou enviar as respostas às suas perguntas. A pessoa tinha relação com a assessoria de imprensa, passou o endereço. Quando chega um oficial de justiça, né, com uma notificação extrajudicial, pedindo pedido de resposta, retificações de informações, né, ao invés de ceder, então, as informações públicas, né, ela recebeu uma notificação extrajudicial para parar de fazer aquela reportagem. E, enfim, ela não parou de fazer a reportagem, e teve aí todo um trâmite burocrático que teve que, frente à justiça, que teve que ser feito. E esse é só um dos exemplos, né? A gente tem... esse é um caso de Manaus, mas tem, por exemplo, o caso no governo federal, da Ancine. Mas acabou o tempo, eu tenho 16 casos para contar. Convido vocês a conhecer a publicação, chama Identidades Reveladas. Obrigada, Laura. Ainda falando sobre vetos, conforme a Laura já mencionou, um dos vetos foi especificamente em relação à Autoridade Independente de Proteção de Dados Pessoais, que ainda está pendente, né? Gostaria de passar, então, a palavra para o Bruno e perguntar quais são os impactos da não existência dessa autoridade em um cenário em que a Lei Geral de Proteção de Dados prevê como um dos seus princípios o princípio da prestação de contas. Como vai ficar o princípio da prestação de contas sem uma autoridade? Tá. Bom, especificamente com relação ao papel da autoridade frente à administração pública, esse diálogo, eu acho que ele é feito, pelo menos diretamente, em alguns artigos. O artigo 29, 30 e 32. O que esses 3 artigos eles dizem? Olha, uma vez criada a autoridade ela vai poder requerer informes para a administração pública sobre a natureza e o volume de dados que a administração pública está utilizando, né, processando, tratando esses dados. 2, a autoridade vai poder emitir normas complementares sobre como a administração pública trata dados. E 3, a autoridade vai poder solicitar relatórios de impacto à proteção de dados pessoais e dizer boas condutas no âmbito da administração pública sobre o tratamento de dados. Então, o que a gente tem de saldo, né, desses 3 artigos, dessa interface entre a autoridade de proteção de dados pessoais e a administração pública? A própria lei disse, olha, a autoridade é um papel primordial de, em certa maneira, conscientização e, de certa maneira, de estruturar mesmo o governo, em todas as suas diferentes esferas, para ter essa questão de responsabilidade demonstrável. Então, a todo momento, a lei convida a autoridade a ter esse tipo de interação com a administração pública. Agora, a reflexão que eu faço não havendo autoridade, ou mesmo que havendo uma autoridade, mas uma autoridade inerte, a gente simplesmente
joga pelo ralo o princípio da accountability ou responsabilidade demonstrável? Não. Porque esse princípio, pelo menos a leitura que eu faço, é uma conduta proativa de todos os controladores, e controlador não é só setor privado, mas também a administração pública, de que eles devem adotar medidas eficazes de cumprimento à lei e devem demonstrar quais são essas medidas. Então, independentemente de uma possível indicação ou estímulo da autoridade, o princípio está lá. E esse princípio ele tem que ser observado de maneira proativa por todos os atores regulados. E a administração pública é um deles. E acho que, nesse sentido, um dos últimos gargalos que a gente pode verificar nisso é pensando, mais uma vez, na agência de parcerias público-privadas, né? Uma vez que os controladores também têm esse dever de privacy by design, ou seja, adotar medidas desde a concepção de um produto ou serviço que lidam e embedem essas preocupações de privacidade e proteção de dados pessoais, acho que uma outra questão que pode ser colocada na mesa é, eventualmente, o Estado, como um grande consumidor de tecnologias, como que, em editais de licitações e contratações, ele pode meio que setar o mercado e ser um grande, entre aspas, consumidor que vai elevar o nível dessas tecnologias e vai realmente ser um dos grandes ativadores, catalisadores desse conceito etéreo ainda de privacy by design. Ou seja, como que ele pode ser um diferencial dentro de um mercado. Eu acho que, se a gente conseguir articular essas duas coisas, acho que a gente consegue ter um cenário melhor do que está por vir. Obrigada, Bruno. Com essa resposta, eu começo a parte de participação da plateia remota e presencial. Então, são encerrados os debates da própria mesa. Então, eu convido a plateia presencial e a plateia remota a fazerem perguntas aos debatedores. E quem quiser falar, por favor, levanta a mão. Ou venha até aqui. A gente tem 3 perguntas remotas. Certo. Acho que depois que a Jamila falar, eu leio. Tá, obrigada. Boa tarde, meu nome é Jamila Venturini, eu sou do coletivo Intervozes. Queria parabenizar primeiro a proposta dessa discussão, porque eu acho que foi uma discussão que ficou bastante, de uma certa maneira, esquecida durante os debates sobre a Lei de Proteção de Dados. E eu acho que é uma questão central e provavelmente o resultado do que a gente vê nessa lei seja reflexo da falta de debates desse tipo que a gente teve a oportunidade de ter durante o processo de discussão, né? Então, parabéns à organização. Eu queria fazer 2 perguntas. A primeira é sobre como a mesa vê, de modo geral, a possibilidade de regulações locais de proteção de dados e se existem modelos internacionais que já adotam esse tipo, exemplos internacionais que já adotam esse tipo de estratégia. Inclusive no que diz respeito à possibilidade de criação de autoridades locais para supervisionar a aplicação da lei ou uma regulação local que tivesse focada em certos aspectos relacionados principalmente à interação do poder público com as empresas privadas, dado o avanço das propostas de cidades inteligentes e o tipo de riscos que isso pode trazer também para a privacidade e a proteção de dados. Essa é a primeira pergunta. A outra pergunta, em princípio, seria direcionada para o poder público. Como que o poder público tem se preparado para implementar o que já está previsto na Lei de Proteção de Dados, principalmente no que diz respeito, e aí talvez, eu não sei se o Eugênio saberia responder, mas também comentários da mesa, relacionados a também a interação do poder público com empresas privadas, inclusive no que diz respeito a mecanismos de comunicação, utilização de meio institucional de provedores comerciais, utilização de redes sociais, implementação de ferramentas em sites oficiais que implicam num fluxo de dados e numa transferência de dados do poder público, de certa maneira, para o setor privado, e, inclusive, no que diz respeito à adoção por parte das universidades de acordos, estabelecimentos de acordos com empresas como o Google para prover serviços de e-mail e serviços de hospedagem, que a gente tem observado como uma tendência aqui nesses últimos 2 anos, pelo menos, e que implica também no acesso por parte dessas empresas numa quantidade de dados
de funcionários públicos, estudantes e, inclusive, dados que podem ser sensíveis à pesquisa acadêmica, né? Como que vocês veem essa questão e o que já está sendo feito e o que poderia ser feito com base na legislação existente sobre essas questões. Obrigada. Tem uma pergunta, acho que é bem similar ao Eugênio aqui pela internet. Se eu puder fazer, Eugênio, como tratar da questão de proteção de dados junto aos servidores públicos, né? E o que pode ser feito para que esse tema saia dos órgãos técnicos ou de assessores específicos e se torne um assunto geral para todos os órgãos e servidores? E aí só tem mais duas questões aqui, que acho que eu vou ler porque é para a mesa, que é a do Bruno, que ele pergunta em que situações é legítimo e aceitável o compartilhamento de dados coletados em posse do poder público com agentes privados e em quais situações é ilegítimo e inaceitável. E a última questão é, do Bruno também, qual o lugar da governança de dados e da governança de tecnologias em cidades inteligentes e que aspectos são essenciais para que as estratégias de governança contribuam para a proteção de dados pessoais? Bom, são muitas questões, não sei se eu vou me lembrar de todas, apesar de ter anotado aqui. Tá? Mas vamos tentar abarcar os assuntos. Tá? Do ponto de vista de internalização dessa legislação, né, no ambiente público, a gente vai ter que ter um esforço, não tenha dúvida. Eu acho que o debate aqui é extremamente oportuno, parabenizar aí aos organizadores. Eu acho que, primeiramente, essa conscientização é no meio técnico, não tenha dúvida, e aí ele vai, pouco a pouco, indo para os órgãos de controladoria do município, que tradicionalmente trabalha questões relacionadas ao portal da transparência, né, que eles também têm que ter um cuidado, e há uma interseção dessa lei com a lei de acesso à informação. Tá? E isso vai dar muito trabalho interno, seja de legislação, a gente vai ter que ter uma legislação específica, principalmente para regular a ação do poder público, né, porque o poder público só pode agir mediante uma lei, né, diferente do privado. Né? O privado pode fazer tudo que não é proibido. Né? A gente só pode fazer aquilo que uma lei decreta e que determine que a gente faça. Então, vão haver legislações específicas, não tenha dúvida, vão haver decretos municipais específicos regulando esta matéria dentro dos órgãos públicos, da prefeitura especificamente, que é o meu caso. Tá? Estruturas organizacionais vão ter que ser montadas, que envolve tanto a parte de tratamento interno desses dados, como também como um terceiro delegado pelo poder público, exercendo a função de serviço público delegado, trata esse dado. Então, a gente vai ter que ter catalogação do dado, né, para proteger, a gente vai ter que catalogar o dado, vamos ter que estruturar esse dado. Né, para cada pessoa dessa que tem um dado, vamos dizer assim, delegado ao poder público, eu tenho que dar acesso a essa pessoa facilitada do dado, eu tenho que ter um portal, e esse portal, a forma digital é a forma mais ágil de fazer essa relação com o titular do dado. Eu tenho que garantir que aquela pessoa que vai acessar o dado é ela própria. Né? Se eu não tiver essa garantia, por si só já é uma violação do dado pessoal. Então, esse cidadão ele vai ter que ter um usuário, vai ter que ter uma senha, vai ter que entrar no ambiente para saber exatamente quais são as informações que o poder público tem dele, como é que o poder público está usando essa informação. Isso é pedido da lei, tá? Não tem nem como a gente não fazer. E para quem esse dado foi compartilhado. Então, veja a que nível, né, a gente vai chegar de mudança em relação, sobretudo, ao poder público. Né? E a questão de prestação de conta. A gente vai ter que fazer tudo isso e prestar conta quando for questionado, seja pelo titular do dado, seja pela autoridade nacional, que eu acho que ela não foi instituída formalmente por uma questão, no meu entender, que não era o meio próprio. Né? Teria que ser um ato legal diferente. Eu acho que essa autoridade vai ser criada, não tenha dúvida disso. Tá? Bom, então é isso. Eu acho que, em linha geral, é muita coisa a fazer. Né? E, além do mais, a gente tem que ter o controle efetivo, que eu confesso que isso não é muito comum,
quando você delega a um terceiro contratado a execução de um serviço. Não raro, esse terceiro usa mal esse dado ou não tem um cuidado e uma cautela que esse dado sensível tem que ter. Tá? Então, a gente vai ter que fazer uma regulação, inclusive com os gigantes, né? Ela citou aqui o Google. Né? Por exemplo, a Prefeitura do Recife tem um pacote de colaboração com a Microsoft. Nós usamos lá o Office 365. Né? Antes do Office 365 era a ferramenta do Gmail, do Google. A gente vai ter que regular esses gigantes. E eles não são muito bons para serem regulados, não. Tá? É preciso realmente uma legislação desse porte e uma autoridade nacional realmente com um poder instituído para que essa regulação seja feita. Senão fica inviável na prática. Ok? Eu acho que a maioria das questões eu abordei. Vou passar aqui para o Bruno. Pode falar desse? Tá, obrigado. Bom, como o nosso tempo é curto, eu vou pegar uma das perguntas, tudo bem? Sobre a pergunta da Jamila sobre as iniciativas de PLs municipais. Primeiro, eu acho que a gente tem que verificar qual que é o escopo residual e da possível competência legislativa dessas outras entidades da federação, né? Inclusive, o artigo da Constituição Federal diz que os municípios têm competência para legislar sobre interesse local. E aí a grande questão é até onde que vai, o que é interesse local? Será que legislar sobre proteção de dados pessoais dessa interface entre o cidadão, enquanto munícipe, e o próprio município, enquanto para prestação de serviços públicos, para formulação de políticas públicas, será que esse é um interesse local? Se for possível responder afirmativamente essa pergunta, eu acho que a gente consegue sustentar a constitucionalidade dessas iniciativas. E aí, se isso for feito, obviamente, a gente tem que pensar num desenho desses projetos de lei que seja responsivo a esse escopo residual da competência dos municípios para legislarem sobre isso. E aí, o que, via de regra, a gente tem visto nas experiências internacionais, onde municípios também têm regulado ou legislado sobre proteção de dados pessoais, primeiro, uma figura que é relativamente familiar no contexto brasileiro, que é a figura do ouvidor ou de um ombudsman, ou seja, você vai ter um ponto de contato dentro do município, onde o munícipe vai poder fazer reclamações, onde esse seria meio que o encarregado de moldar essa cultura organizacional dentro da administração pública municipal, e ele teria que ter também independência para poder afirmar ou, pelo menos, sinalizar aonde estariam sendo passadas fronteiras da própria lei e assim por diante. 2, uma outra coisa que também é muito familiar dentro do cenário brasileiro, que é a estruturação de conselhos municipais. A gente tem visto isso em vários municípios do Brasil, não seria diferente com uma possível lei municipal de proteção de dados pessoais. E, via de regra, esses conselhos eles são multissetoriais, então você traz para a mesa próprios entidades representantes dos munícipes, dos cidadãos, também setor privado, representantes da academia e assim por diante. Por quê? Porque isso seria um mecanismo de porosidade para a própria sociedade civil como um todo fazer parte das estruturações de políticas municipais de proteção de dados pessoais. A gente teve aqui um primeiro painel no primeiro dia que era abrindo dados sem abrir a privacidade, onde uma das palestrantes trouxe o caso de Seattle. O caso de Seattle é muito simbólico porque houve realmente esse diagnóstico da municipalidade de que havia necessidade de criar um conselho multissetorial. Por quê? Porque precisava ter um acompanhamento sistemático sobre essas políticas. Então, o conselho ele é chamado reuniões trimestrais, mas também relatórios anuais sobre essas políticas. Tudo mais ou menos na lógica do seguinte, olha, a gente também precisa pensar em como articular transparência, abertura desses dados da administração pública com essas garantias da privacidade, para, em última análise, esse dado, esse recurso extraído da relação entre munícipe e município, ele ser um bem comum para empreendedores locais puderem se utilizar dele, oferecer soluções para melhorar, por exemplo, a mobilidade urbana do município e assim por diante. Então, eu acho que a pauta de leis municipais de proteção de dados pessoais ela é ainda uma pauta viva, desde que a gente consiga responder essas perguntas. O escopo residual e qual que seria o ganho que a gente teria numa possível
legislação municipal de proteção de dados pessoais. Acho que se a gente conseguir responder isso e delimitar bem o escopo, e é lógico, tendo uma questão de convergência com o que diz a lei federal, talvez seja positiva essa pauta. Obrigada, Bruno. Eu vou responder aqui a pergunta do Bruno, quando ele questiona do papel da governança dos dados no processo de construção da cidade inteligente. Eu acho que tudo o que está acontecendo de inovação, de sairmos aí de sistemas mais transacionais e chegarmos com a utilização do conceito de Big Data, o papel da gestão de dados se torna extremamente importante, ainda mais quando a gente fala dos mecanismos de privacy by design. Então, acredito que o papel desse gestor dos dados precisa estar muito forte desde a concepção do produto, garantindo até mesmo limites no momento que a gente vai criar modelos de negócios para monetizar em cima disso, e também garantindo o compliance da operação dessa plataforma, ou seja, lá, dessa aplicação tecnológica, com diversos stakeholders que, normalmente, as plataformas tecnológicas têm. Então, desde de aderência às leis que são impostas pela própria administração pública, como também muitas oportunidades, que muitas vezes são até ameaças, que outros grandes players do mercado colocam e que é preciso tomar muito cuidado, porque, normalmente, esse tipo de facilidade pode se mudar ao longo do tempo e tornar aquele negócio, muitas vezes, inviável. Então, é muito comum, hoje em dia, você ver muitas empresas inovadoras terminando completamente porque um Google, um Facebook, eles mudaram uma determinada política de privacidade ou coisa do tipo. Então, você ter esse papel muito forte, tanto no mundo dos negócios, como também no processo de construção da cidade inteligente, é crucial. E eu acho que um outro ponto aqui muito relevante, como eu falei anteriormente, todos os dados têm um nível de criticidade quando se fala de privacidade. Então, é papel também desse gestor dos dados conseguir mapear e indicar qual aplicação tecnológica gera mais risco para a privacidade e, com certeza, ter voz ativa durante esse processo. Então, acho que, assim como no mundo dos negócios, em instituições financeiras, em grandes empresas, dentro desse processo de construção de cidades inteligentes, governança dos dados se torna cada vez mais relevante, dado que hoje ele já é um asset para todas as empresas. Então, se a gente olhar o painel que a gente discutiu aqui às 2 horas, falava-se muito da utilização de dados para indicação, para manipulação, enfim, várias coisas que foram utilizadas. Então, se a gente começa a criar essa conscientização e, através do papel desse gestor dos dados, trazendo isso de consciência, inclusive para os times de tecnologia e para os times de produtos que estão desenvolvendo, cada vez mais a gente vai mitigar os riscos que a gente tem com privacidade dos dados e cidades inteligentes. Obrigada, Ricardo. Sobre as regulações locais, eu não tenho referências internacionais, eu não conheço. Internacionalmente, o que me chama a atenção é a autoridade, em alguns países, como na Inglaterra ou no México, a autoridade que trata de dados pessoais é a mesma que trata de acesso à informação. E isso é interessante porque a gente está falando de 2 direitos fundamentais, né? De um lado, a gente tem o direito à privacidade e, do outro, o direito à liberdade de expressão e acesso à informação, e isso ser tratado pelo mesmo órgão. Se daria para ser tratado em âmbito municipal, seria um conselho municipal multissetorial, seriam as controladorias. Eu não tenho claro para mim se esse modelo funcionaria, se ele serviria para enfrentar os problemas que a gente levanta aqui. Com certeza, a questão da proteção do requerente para a gente tinha que ser uma lei, estar na lei geral, né? Porque não me parece ser algo optativo, né, de ser aplicado ou não
numa localidade ou outra, né? Em âmbito federal, isso, de alguma forma, vai se resolver, né? O ESIC vai agora ter a possibilidade de você não identificar os seus dados pessoais para a pessoa que está respondendo o pedido de informação. Mas isso, quando desce para os municípios, vai ficar ainda à deriva, né? Acho que é só essa pergunta que eu gostaria de comentar. Obrigada, Laura. Foi. Na verdade, acho que era muito o que você já comentou, Laura. Teve mais uma pergunta aqui direcionada a você, que é como garantir a segurança de quem requer dados públicos? Se seria a livre disponibilização desses dados? Não sei se você queria complementar com algo a mais. Pois é. Uma crítica que fizeram para a gente, com relação, quando a gente propôs essa emenda, foi que o anonimato é vedado pela Constituição. Mas o que a gente estava propondo não era que os pedidos fossem feitos de maneira anônima, né? A pessoa faria a sua identificação e esse dado pessoal, seu nome, seu telefone, seu e-mail, que você tem que fazer quando você faz um pedido de informação, isso ficaria na base de dados, e o pedido de informação receberia um identificador, né? E essa base de dados seria absolutamente protegida, e aí quem responderia não saberia quem eram os dados pessoais, mas de maneira nenhuma a nossa proposta de solução passa pelo anonimato. Então seria dividir, na verdade, a base de dados, né? O que é os dados pessoais do requerente, o que é o pedido de informação, e isso receber um identificador em que você consegue, o próprio sistema consegue responder a pessoa que fez o pedido de informação. Boa tarde, eu sou o Fernando Gardinali, eu falo aqui em nome do IBCCRIM, Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, e eu gostaria de fazer uma pergunta, e aí eu vou subdirecioná-la. Mas a primeira pergunta é para todos os integrantes do painel, que é o seguinte: qual a visão de vocês na utilização de dados pessoais pela administração para a implementação de políticas de segurança pública? Eu pergunto isso porque, de um lado, a política de segurança pública ela é necessária, o direito à segurança é assegurado na Constituição, e, de outro, ela envolve uma opressão sobre o indivíduo, porque o poder de polícia é, por si só, opressivo, e, no fundo, pode ser um dado pessoal que acaba voltando contra o próprio indivíduo. Então, se eu fizer uma operação atípica agora pelo meu celular e isso for comunicado ao COAF, eu posso responder uma investigação amanhã. Programas de vários estados, em São Paulo, se eu forneço o CPF na nota fiscal, talvez a Fazenda compartilhe esses dados com a polícia ou com o Ministério Público por suspeita de lavagem de dinheiro, uma movimentação atípica, enfim. E aí, então, minha pergunta é, em primeiro momento, mais genérica, sobre a opinião de vocês sobre essa compatibilização dos dados pessoais, da privacidade, e, por outro, dessa política pública que pode se voltar contra o indivíduo. E aí, em um segundo momento, eu perguntaria para o Eugênio se você teria, na sua carreira pública, algum exemplo que você poderia citar de compartilhamento de dados da administração para atividades de investigação. E, para o Ricardo, se você tem algum exemplo, algum projeto de utilização de dados em implementações de políticas de segurança nas cidades. Obrigado. Obrigada, Fernando. Acho que essa é uma pergunta extremamente interessante, né? Quando a gente não tem hoje na Ciritec nenhum projeto específico sobre isso. A gente tomou uma decisão de não trabalhar com dados sensíveis que ferem a questão da privacidade. Tomamos essa decisão que, para a gente, era fundamental. Acreditamos que esse é um tema extremamente delicado e, como eu falei anteriormente,
depende muito do contexto de cada país e cada local. Como eu até mencionei, no caso da China, onde existe uma utilização massiva com o intuito de melhorar a vigilância e a segurança pública do local, onde as pessoas têm até score, determinam, de acordo com todos os tipos de atividades que elas fazem, para tentar identificar diversos problemas, seja de lavagem de dinheiro, seja de débitos em banco, enfim, todas as questões. Acredito que a gente não pode chegar a perder a nossa própria privacidade ao ponto de facilitar muito as coisas. Eu acho que tem uma linha tênue aí que a gente tem que sempre tomar bastante cuidado e que, na minha visão, a gente ainda não está maduro ainda como sociedade, até por esse tema ser extremamente muito novo, da gente ir para um caminho muito, diria, muito agressivo. Eu acho que tem muita coisa para ser feita, tem muita oportunidade que pode ser trabalhado com dados públicos, com dados que não ferem a integridade de ninguém, e que eu acho que quando a gente chegar nessa maturidade, no momento que a gente começar a entender como sociedade o papel da tecnologia e todas as oportunidades que ela nos traz, a gente pode começar a ter uma discussão um pouco mais madura. Quando a gente fala, por exemplo, no contexto da China, a gente tem um contexto muito específico da forma como o governo faz as coisas por lá. Então, foi relativamente fácil para eles implantarem. Mas, quando a gente fala, por exemplo, em Singapura, onde é uma autocracia, ao mesmo tempo, lá eles têm um nível de exigência muito grande quando se fala de privacidade dos dados. Então, eu ainda prefiro a gente enfrentar o mato alto, vamos falar assim, e a gente, como sociedade, evoluir e começar a entender o que esse mundo digital, o que ele apresenta para a gente. É tudo muito novo, né? Se a gente for comparar, por exemplo, eleições de 1994 para cá, são basicamente 24 anos, mas a mudança é grotesca. Muito foi se discutido da influência que a tecnologia teve nas eleições, mas a gente pode falar em todos os aspectos da sociedade. Acredito até mesmo com segurança pública, existem iniciativas que podem trabalhar não ao ponto de ferir muito a privacidade dos usuários, mas eu acho que é uma questão delicada que precisa ser discutido, inclusive no aspecto ético do que a gente quer como sociedade, como a gente quer usar a tecnologia. Acho que, de forma alguma, a tecnologia é o culpado, e sim é como a gente usa ela da melhor forma para melhorar a vida das pessoas. Bom, Fernando, questões relacionadas à segurança, né? Deixa eu responder a que você fez direto a mim primeiro. Se na minha vida pública eu teria algum caso de requisição por alguma autoridade, né, de informações pessoais. A resposta é sim, várias vezes. Né? Enquanto presidente de empresa, já há um bom tempo, não raro chega pedido de informação pessoal no âmbito de investigação de inquérito policial e, em algumas situações, no âmbito de processo judicial já firmado, seja ele civil, seja ele criminal, e nós respondemos. Né? E eu acho que a própria lei, aí eu vou deixar até para Bruno responder, não vou me atrever, porque é a especialidade dele, mas, até onde eu entendo da lei, os dados de segurança pública, defesa nacional, segurança de Estado, atividade de investigação e repressão de infrações penais, eles não estão abrigados, né, pela lei, ou seja, a gente, nessas situações, a gente vai ceder o dado pessoal. A dúvida e aí eu faço uma pergunta aqui ao meu colega, né, se, ao compartilhar esse dado ou repassar esse dado, se eu tenho a obrigação de informar e de deixar claro ao titular do dado, ou seja, ao cidadão, que eu fiz essa ação. Tá? Então, respondi e, ao mesmo tempo, perguntei ao colega aqui. Ok? Então, acho que vai ter uma disputa interpretativa, até conversava isso com a Laura mais cedo, que, muito embora essas atividades de tratamento de dados para segurança pública, defesa nacional, segurança do Estado ou atividades de investigação e repressão de infrações penais estejam fora do escopo de aplicação da lei, isso de forma expressa, depois, no parágrafo 2º do artigo 3º, diz mais ou menos o seguinte: olha, o tratamento de dados pessoais para essas finalidades será regido por legislação específica.
que deverá prever medidas proporcionais e estritamente necessárias ao atendimento do interesse público, vírgula, observados os devidos processos legais, os princípios gerais de proteção e os direitos do titular previstos nessas leis. Então, uma possível interpretação que pode ser feita é o seguinte: olha, apesar de estar fora do escopo de aplicação da lei, não quer dizer que, na integralidade, a legislação não se aplica, porque ela diz que os princípios deveriam ser observados e os direitos do titular dos dados. Aí você vai me dizer, mas seria essa futura lei específica que deveria observar esses princípios. Sim, mas se ela tem que necessariamente observar, porque eu já não posso levar isso em consideração. Enfim, tem uma disputa interpretativa, acho que bastante herculeana a ser feito, né? Mas é uma das possíveis. Talvez eu acho que seja possível sustentar de que, embora a lei como um todo não se aplique na sua integralidade, talvez os princípios se apliquem para essas atividades como um todo. E aí, eu acho que tem um diálogo muito legal a ser feito, que esses princípios previstos na nossa Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, eles dialogam muito com princípios internacionais sobre a aplicação de direitos humanos na vigilância das comunicações, que são estándares globais, né? Então, se você pega, por exemplo, a Electronic Frontier Foundation, que é uma das grandes patrocinadoras desses princípios, você vai ver que eles têm uma sinergia, questão de necessidade, proporcionalidade, fins legítimos, tudo isso também se reflete nesses princípios das nossas leis. Então, acho que essa é a primeira pergunta que tem que ser feita, né? Será realmente a gente não aplica essa lei que a gente tem na sua integralidade para essas atividades? Acho que é uma dúvida que eu tenho e que a gente vai ter que fazer essa dogmática junta. A segunda questão é, uma das questões que está pegando mais fogo para fins de livre fluxo informacional transfronteiriço é que o nível de adequação se mede não só por uma lei ou regras de proteção de dados pessoais aplicada para o setor privado, para o setor público, mas também que falam dessas questões sobre atividades de persecução criminal e assim por diante. Porque vários países, e o próprio Reino Unido, com a saída da União Europeia, agilizou o processo de modernização da Convenção 108 do Conselho da Europa? Porque a Convenção 108 não tem essa exceção de escopo de aplicação para essas outras atividades. Então, tanto do ponto de vista do Brasil agora se tornando observador do Conselho da Europa para essa convenção, tanto numa possível tipo de interpretação que a gente pode ter extensiva desse parágrafo 2º, eu acho que a gente tem cenários onde que a gente vai ter ferramentas para trabalhar com proteção de dados pessoais, ainda que para essas atividades que você mencionou. E já fazendo uma interpretação da lei, né, a gente viu no caso dos 23 que foram presos porque iam protestar durante as Olimpíadas, que a base a gente teve acesso ao inquérito, e a base do inquérito eram rondas virtuais, né? O que é isso, né? A gente, do mesmo jeito que a gente tem a polícia circulando, né, pelas ruas para ver alguma atividade suspeita e para uma pessoa para revistá-la caso, né, a gente observado alguma atividade suspeita, foram feitas rondas virtuais em redes sociais para, caso alguma pessoa estivesse falando algo suspeito, e isso ser investigado. E foi isso que levou, então, à detenção lá das 23 pessoas que tinham a intenção de, né? Eu acho que, diante desse mas, né, desses incisos que o Bruno acabou de ler, isso é uma prática que não condiz mais com a nova Lei de Proteção de Dados Pessoais, né? Porque ela tem que seguir o devido processo legal, ela tem que ter uma finalidade. Você está coletando dados de redes sociais com qual finalidade? Qual é o seu alvo? Quem você está investigando? Não pode ser uma investigação aleatória, uma vigilância de todos de forma arbitrária, né? Então, eu interpreto assim a aplicação da lei. Obrigada.
Mais alguma pergunta? Online não tem mais. Mais alguma pergunta presencial? Não, então, utilizando da base legal do legítimo interesse, que ainda não está vigente de acordo com a legislação, mas fazendo um pouco de publicidade direcionada, amanhã e hoje, enfim, tem o meu livro que está sendo lançado, então amanhã vai estar o livreiro aqui, enfim, só fazendo um merchan. É minha dissertação de mestrado, é proteção de dados pessoais, a função e os limites do consentimento, que é um tema, acho que, super relevante, a gente debateu aqui ao longo dos 2 dias, então só fica o convite para vocês, se vocês tiverem interesse. Obrigada, Bruno. No mesmo sentido, queria falar que hoje, às 7 horas, vai ter o lançamento do livro do artigo 19, Tese Jurídica sobre Liberdade de Expressão na Internet. Vai ser num bar perto do centro, e estão todos convidados. Mas, se não temos mais perguntas presenciais, eu queria agradecer todo mundo da mesa, queria agradecer o Bruno, o Eugênio, Laura, o Ricardo e a Ana, e também a audiência remota e presencial por estarem aqui. E é isso. Obrigada.